Se você está participando do jejum, então você certamente tem um livro. Se você não tem um livro e você mora em Goiânia, você pode pegar a revista, se você não fez isso ainda, com o pastor da sua rede no prédio que você frequenta. Mas eu acabei de enviar para todos os nossos pastores de rede a revista no formato digital, no formato PDF. E eles podem encaminhar para você. Se porventura você não recebeu, e você é daqui de Goiânia, então ligue para um pastor, ou não ligue para mim, eu vou até desligar meu celular aqui. Não ligue para mim agora, não posso te ajudar, mas ligue para qualquer pastor de rede, e ele então vai passar para você a revista. E como nós fazemos toda semana, a ministração está aqui na revista, no caso, aqui na página... Qual que é a página? Ou não está aqui? Página 4? Ok, deixa eu abrir aqui na página 4. Ok. Você não vai acreditar, a minha revista não tem página 4. Não é incrível? Eu acho que uma revista que não tem página 4 é porque o nome foi arrancado do livro. Ok. Ok. Então está aqui, tudo vai cooperar para o seu bem. O texto é exatamente o texto que está no seu livro. Então você pode acompanhar ou pelo livro ou pela revista, pelo boletim. Você sabe, bom, antes de eu ministrar a palavra, todos os dias eu tenho dito isso para os irmãos. Antigamente, poucos aqui são de antigamente, né? Mas antigamente que eu falo, 40 anos atrás, quando eu me converti, então os pastores diziam, olha, convide alguém para vir ao culto. Então você não consegue evangelizar, você tem dificuldade para falar, mas se você convida alguém para vir ao culto, essa pessoa vai ouvir o evangelho e pode ter a sua vida transformada. Quantos são dessa época? Poucos, mas era uma boa época, entendeu? Eu acho. E depois, teve uma época que apareceu uma moda de falar mal disso, né? Então falava mal do crente que vinha no culto, falava mal do crente que só convidava alguém, e isso produziu o quê? Timidez nas pessoas, elas ficaram constrangidas de ter que convidar, mas eu ainda continuo achando que o convite é uma estratégia muito boa para você ganhar pessoas. Claro, nem todos aceitam convite para vir numa reunião como essa, num prédio de uma igreja evangélica, eles se sentem ameaçados. Então, Deus é tão bom que agora você não precisa de convidá-lo para vir no prédio, né? Você pode agora mandar o link para ele, e ele pode assistir como se estivesse aqui. Quando você envia um link de uma pregação, você está abençoando alguém. Então, deveríamos todos funcionar, na verdade, como uma grande equipe que está ali movimentando, não é, as mensagens, as pregações da igreja na internet. Eu fico vendo os crentes que hoje estão assim bem politizados. É engraçado que há 5 anos atrás eles não eram politizados. Hoje, alguns deles dizem que eu que sou culpado disso, que eu que os conscientizei. Eu nem sei quanto que eu fiz isso, porque eu não sou consciente. E esses irmãos, eles são militantes, assim, impressionante. Eu recebo mensagens deles todo dia, às vezes 4, 5 vezes por dia. Vídeos, textos e tudo mais. Mas precisamos também de ter esse mesmo espírito para compartilhar as coisas relacionadas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Quantos concordam comigo? Então que você seja um desses. Amém? Compartilhe. Se você também não se inscreveu no jejum, aí você fala, pastor, eu sou da igreja, eu não preciso de me inscrever. Não, mas a inscrição do jejum é para você receber materiais. Quando você se inscreve, você então vai fazer parte de um grupo de WhatsApp e nós vamos enviar materiais para você. Quantos se inscreveram aqui, dos que estão aqui? Os irmãos têm recebido materiais? Então, essa é a ideia. Mas depois que acabar o jejum, muito provavelmente os grupos vão ser encerrados. Além disso, você não precisa ter receio, porque você pode sair do grupo a hora que você quiser. Se você achar que o grupo está chato, está mandando coisa chata, você pode simplesmente sair, não tem problema, tá bom? Pastor, não estou jejuando, eu também gostaria de receber. Se inscreva. Pastor, onde é que eu me inscrevo?
É jejum21dias.com.br. Fala para o seu vizinho, jejum21dias.com.br. Então, é muito fácil. 21 com números mesmo, arábicos, tá bom? Então, se inscreva. E outra coisa que é importante, é você também se inscrever no canal do YouTube. Por quê? O YouTube, você sabe, eles não existe nenhuma pessoa lá atrás que está fazendo a coisa acontecer. É tudo computador, tudo algoritmo. Então, eles já têm um programa. Então, se um canal não tem curtida e não tem pessoas que se inscrevem, eles também não passam adiante, não contam para outras pessoas que ele existe. Então, quanto mais pessoas inscritas e quanto mais gente curtir no nosso caso, aquela pregação, mais gente vai assistir. Então, quando você faz isso, você está abençoando alguém que vai eventualmente estar ali navegando na internet e vai se deparar com um tema como esse, por exemplo, tudo coopera para o seu bem. Então, uma pessoa nunca sabe nada do Evangelho, e de repente ela vê uma frase dessa, ela fica curiosa, como assim tudo coopera para o meu bem? Imediatamente ela levanta 1000 defesas, porque tem coisas que são ruins, e assim por diante. Então, coisas podem acontecer só por esse ato pequeno seu, tá bom? Então eu queria contar com você nesse sentido. Inscreva-se no canal, compartilhe o link, né, ative o sininho, né, de notificação para o YouTube avisar você. Quando você faz isso, o YouTube fica sabendo que tem muita gente querendo assistir. Então ele vai querer que mais gente assista ainda. Amém? Só se a gente falar alguma coisa que eles não gostam, aí eles derrubam o nosso canal. Mas não tem problema. Enquanto o canal estiver lá, nós vamos falar da palavra de Deus. Quantos estão comigo nisso? Então nós temos que fazer isso como igreja. Não pode ser eu, pastor Aloísio, que fica o tempo inteiro ali tentando fazer algo acontecer. Não, nós como igreja definimos fazer assim. Concluímos que é uma estratégia de Deus e nós não vamos fugir dela. Então a gente vai entrar na internet para valer em nome de Jesus. E quando eu falo a gente, eu estou incluindo você. Então pega aí o seu livro. Hoje é o 7º dia do jejum, ou então pega a sua revista, e nós queremos compartilhar sobre Romanos 8, verso 28, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler junto mais uma vez? Vamos lá juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe, uma situação em que essa verdade espiritual se manifestou de maneira mais visível, foi justamente na vida de José. A Bíblia fala que os irmãos de José, eles venderam José como escravos. E lá no final da história, depois que José foi levantado como primeiro-ministro, e depois que o seu pai também morreu, os seus irmãos ficaram com muito medo, pensando que naquele momento José iria ser vingativo, então iria retribuí-los de acordo com a maldade que eles tinham feito. Mas José não faz isso. E lá em Gênesis 50, verso 20, José diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia! Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É verdade, vocês intentaram o mal contra mim. É muito desagradável, eu falo para você por experiência própria, quando pessoas se sentam para falar ou planejar o mal a seu respeito. Isso aconteceu comigo no ano passado, em muitas ocasiões, em muitos momentos. Eu estava na minha casa orando e o Espírito Santo me contou. O Espírito Santo me contou que naquele momento tinha pessoas sentadas planejando coisas ruins a meu respeito. Pessoas para quem eu nunca fiz o mal. Na verdade, eu não faço mal para ninguém. Pessoas que eu não tinha nenhum problema com elas, mas que por alguma razão foram tomadas de inveja, e a inveja nunca é de mim, ou de algum talento ou habilidade que eu tenha. A inveja é sempre do favor de Deus. Se você tem favor de Deus na sua vida, prepare-se, sempre haverá perseguição onde tem o favor. Entende? Caim não matou Abel, porque Abel era mais
talentoso, ou porque Abel tinha um comportamento extraordinário. Não, ele matou Abel só porque Abel tinha favor. Saul não perseguiu Davi, porque Davi era um sujeito extraordinário. Não, Davi na verdade era um jovenzinho, mas ele tinha o quê? Favor. Favor é a coisa mais importante na nossa vida. Faça tudo para preservar o favor. Onde tem favor, em algum momento vai se manifestar a inveja, não é? Então, nós não gostamos quando essas coisas acontecem conosco, mas a promessa de Deus é que tudo vai contribuir para o seu bem, para o nosso bem. Eles estavam intentando mal, mas o Senhor me disse: eu vou transformar isso para o seu bem. E eu vou dizer para você algo: o favor de Deus só cresce na minha vida, só aumenta na minha vida. Antes eu te dizia que eu era abençoado, mas sabe, a bênção está aumentando o nível. É como um rio que está subindo. É uma promessa maravilhosa, essa na palavra de Deus, é uma promessa que nos dá uma segurança gloriosa. José passou por muitas coisas. Nós às vezes não entendemos tudo o que acontece ao nosso derredor, mas José foi traído, ele se decepcionou, né? Quando ele era adolescente, seus irmãos ficaram com ciúme dele e jogaram ele no buraco. A intenção era deixar José ali, morrer à míngua, mas aí então veio uma caravana de ismaelitas. Deixa eu falar um pouquinho para você a respeito de ismaelitas. Esse nome ismaelita, lembra você de quem? Ismael. Ismael era filho de quem? De Abraão. Ismael era filho de Abraão. Lembra? Sara um dia chegou para Abraão e falou: olha, eu não consigo ter filho, então eu queria que você tivesse então filho com a minha serva. E a serva era Agar. Só que Deus não aprovou isso. A Bíblia fala então que Abraão teve o filho. E eu pergunto para você: Abraão amava o seu filho? Muito. Abraão amava muito o seu filho. Deixa eu abrir um parêntese aqui, em nome de Jesus. Eu sempre gosto de falar, porque eu sei que quando eu estou mudando de assunto, é o Espírito Santo que quer falar com alguém. Você sabe, todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram famílias disfuncionais. Nenhum deles teve a família certinha, alinhadinha. Abraão teve uma família disfuncional. Consegue imaginar essa situação? Abraão tem um filho com a empregada, e aí é filho dele. Mas daqui a pouco a empregada começa a se achar melhor do que a patroa, porque afinal ela é que é a mãe, e começa a humilhar a patroa apela e fala: não quero esse menino aqui. Mas Abraão ama o garoto, é o único filho dele, mas ele também ama a esposa. Imagina a sinuca de bico que ele não ficou. Eu gosto da minha mulher, gosto do meu filho, como é que eu faço? E a mulher falou: ou eu ou ela. Isso parece, né? Tem mulher que dá ultimato para o homem. Sara deu ultimato para Abraão. Abraão ficou sem escolha. O que ele fez? Mandou o menino embora com a mulher. Mandou embora. Tem noção da dor que isso significou? Presta atenção. A família de Isaac era disfuncional também? Era. A Bíblia fala que Isaac gostava do mais velho, Rebeca gostava do mais novo. Era uma casa dividida. Tudo que Rebeca fazia era para agradar o Jacozinho. Tudo que Isaac fazia era para agradar o Esaúzinho, que na verdade era Esaúzão, porque era caçador, forte, masculino. Jacó gostava de brincar de cozinhadinho. Ainda fala assim hoje em dia. Família disfuncional. Agora, quer uma família mais disfuncional do que a de Jacó? Jacó queria ter só uma esposa, mas acabou tendo duas, mas teve filho com 4. Elas brigavam a saber até quem ia dormir com ele cada noite. Essa briga, bom, deixa para lá. Olha aqui. É muito disfuncional essa briga. Entende? Os filhos tiveram inveja de um e se uniram para matá-lo. Família disfuncional. Por que eu estou te falando isso? Porque pode ser que você também veio de uma família disfuncional. E você fica pensando que isso é limite para o poder de Deus agir na sua vida. Não é. Deus escolheu você. E Deus já planejou, fez um arranjo divino. Tudo que aconteceu com você vai ser usado para o louvor da glória dEle. Não faça disso limitação. Meu pai não gostava de mim, minha mãe gostava, meu pai não. Pois é, Jacó também era assim. E Deus se tornou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
A minha vida era tão difícil, né? Eu fui abandonado. Presta atenção, Ismael também foi abandonado, de família disfuncional. Mas Deus também abençoou Ismael. Deus disse: Abraão, por causa de você, eu vou abençoar Ismael, e ele vai ser uma grande nação. Todos esses árabes que você vê hoje aí nadando em petróleo, é tudo filho de Ismael. Está me ouvindo? Então, não fique desanimado, porque na sua infância as coisas eram bagunçadas, porque você veio de uma família, de um casamento que teve divórcio, novo casamento, novo divórcio. Você veio de uma família de todo tipo de abuso e de sofrimento. Preste atenção, sua vida não está condenada a um fim triste. Essas coisas não vão definir você. Você agora chegou na casa de Deus. Deus vai fazer com que tudo isso coopere para o seu bem. Não só o seu bem, para o bem de alguém. Alguém vai ser abençoado por causa da sua história. Quantas vezes eu já não impedi casais de separarem? Quantas vezes? Por quê? Só porque eu tive uma experiência muito triste. Eu não condeno jamais a minha mãe nem o meu pai, jamais. Não os condeno. Meu pai era alcoólatra, minha mãe não aguentou viver com ele, minha mãe um dia mandou ele embora. A coisa mais triste para um garoto de 7 anos é ver o pai fazer a mala e sair pela porta de casa para nunca mais voltar. Entende? Isso produz em você uma insegurança. E agora? Quem vai cuidar de mim? E agora? Como é que vai ser? E a sua mãe vira para você com 7 anos e fala: agora você é o homem dessa casa. E eu falo: estou perdido. Você ri? Pimenta no olho dos outros é refresco. Brincadeira. Hoje eu também morro de rir. Mas na época eu não achei a menor graça, sabe? Foi muito doído. Quantas vezes eu cheguei para casais que queriam separar e falei: é o seguinte, eu vou te contar a minha história. Depois você escolhe o que você quer fazer. Minha vida foi marcada para sempre pelo abandono, para sempre. Os pastores às vezes acham que eu sou muito forte, e eles falam: pastor, você não parece que fica triste quando pessoas vão embora, te largam, parece que você não se importa. E você sabe, eu me importo pouco, porque o principal que não devia ir embora foi um dia. Aí agora, quando um Zé Ninguém vai embora, eu falo: que adianta? Meu pai foi embora. O que me importa esse Zé Ninguém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? No final das contas, Deus sai ganhando. Abraão sofreu naquele momento. Mas você sabe, estou falando tudo isso para chegar nesse ponto. Quando os irmãos de José jogam ele na cova, no poço, para morrer, aí Judá diz: não vamos fazer isso não. Está vendo ali? Está vindo uma caravana de ismaelitas. Preste atenção. Abraão teve um filho. Aquilo não foi legal. Deus não gostou. Mas agora Deus vai pegar aquilo que parecia ser tão ruim e vai usar para abençoar o seu bisneto. José foi abençoado porque apareceram os ismaelitas que venderam ele bem caro para uma família muito boa, família de Potifar. Você percebe? O que parecia o fim para Ismael, na verdade depois foi ocasião para a bênção do próprio José. Eu vou te falar algo que não é autorização para você sair pecando, não. Mas até o seu pecado, no fim, vai ter algum lucro para você. Mas é só para filho isso. Se você é filho, eu digo para você, até o seu tropeço, até a sua queda, vai produzir depois os ismaelitas, mas eles vão de alguma maneira ser bênção para você lá na frente. Pastor, eu não consigo ver isso. Pecado é só maldição. É verdade, pecado é só maldição, mas o Senhor Jesus já levou a maldição na cruz, e agora Ele te faz uma promessa extraordinária. Eu considero essa promessa mais extraordinária da Bíblia. Eu não abro mão dela de jeito nenhum. Não tem um dia sequer que eu não declaro isso. Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Eu não posso perder. Eu não posso sair perdendo. Deus faz com que tudo coopere para o seu bem também. Pastor, como é que isso acontece? Como é que Deus faz isso? Não fique perguntando como, apenas entenda: Deus faz. José foi vendido, num país estrangeiro, sozinho. Naquela altura foi trabalhar com Potifar, depois foi acusado falsamente.
né? Mentiram a respeito dele, disseram que ele era um tarado, ele foi preso, nunca tinha cometido crime nenhum, foi para a cadeia, ele tinha todos os motivos para ser um homem cheio de amargura, mas não José. José cria, Deus está no controle da minha vida, mais cedo ou mais tarde o meu Redentor se levantará. Ele entendeu o princípio, Deus tem um plano para a minha vida, e tudo está cooperando para o cumprimento desse plano, não apenas as coisas boas que acontecem, mas até aquelas coisas ruins que acontecem, Deus está fazendo com que coopere para a realização do sonho que Ele sonhou a meu respeito. Aleluia! José é abençoado quando seu pai faz para ele uma túnica de várias cores, mas José também é abençoado quando é lançado na cova. Depois José é abençoado quando ele é lançado na prisão. Poderia ficar cheio de decepção, porque foi muita deslealdade, muita traição, entendeu? Mas nenhuma, preste atenção no que eu vou dizer para você, todas aquelas coisas ruins que aconteceram com José, elas eram necessárias para o cumprimento final, entendeu? José precisava de estar no Egito, então ele foi lançado na cova, foi vendido como escravo, mas chegou no Egito. Se não tivesse no Egito, não teria como a bênção se concretizar. Depois ele é colocado na cadeia, lá ele conheceu, teve conexões, novas amizades, de gente importante. Ele pediu para ser lembrado, mas não lembraram dele, uma nova decepção. Mas quando chegou o momento, se lembrou. Quando chegou a hora, se lembraram. Então, tudo que aconteceu com José cooperou para o cumprimento do plano de Deus na vida dele. Cada passo, cada momento, tudo foi necessário, foi usado por Deus, foi instrumento de Deus. Aleluia! Anos depois a Bíblia fala que veio a fome na terra, José já era primeiro-ministro e os seus irmãos vieram para comprar comida. José já estava na posição elevada, mas qual que é a postura de José? Não se preocupe. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou para o meu bem. E não somente o meu, para o bem, no caso de José, foi para o bem do mundo inteiro. Aleluia. Você crê que Deus agora mesmo está trabalhando nas suas circunstâncias? Não perca tempo ficando amargurado com ninguém. Entende? Não gaste energia com ressentimento a respeito de ninguém. Deus está fazendo com que tudo coopere. É um grande quebra-cabeça que Ele só sabe o que está montando. Você não sabe. Ele está fazendo uma pintura na sua vida, mas no momento você não consegue distinguir o que está sendo pintado. Mas vai chegar o momento em que Ele vai dar a pincelada final. E quando Ele der essa pincelada, você vai entender. Tudo fazia sentido. Deus tinha um plano tremendo para cumprir na minha vida. Então, não fique desanimado. Você que está em casa, não fique desanimado. Preste atenção, você vai precisar de um beijo de Judas para cumprir o seu destino, entendeu? Você vai precisar de pessoas que vão te jogar num buraco, que vão tentar te desacreditar, que vão te empurrar para baixo, que vão te caluniar, está me entendendo? Mas isso não vai impedir você de cumprir o plano de Deus. Você vai chegar no trono. Se os irmãos de José não o tivessem traído, ele nunca tinha chegado à posição que Deus tinha para ele. As pessoas não sabem o propósito que Deus tem para você, mas qualquer coisa, ouça o que eu te digo, qualquer coisa que elas façam, não poderá impedir o cumprimento do propósito de Deus. Vamos voltar para o versículo, Romanos 8, verso 28, vamos ver cada palavrinha desse versículo por um instante. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos ver essa frase aqui. Primeiro, sabemos. Na Bíblia nada é por acaso. Sabemos. Esse saber aqui não é um saber natural. Tem duas palavras no grego para saber. Quantas palavras, irmãos? Duas. Uma palavra é gnosko, de onde vem algumas palavrinhas em português como diagnóstico, prognóstico, né? Agnóstico. Então, gnosco é um saber, mas é um saber objetivo, é um saber das coisas materiais, visíveis, que você toca, que você vê. Isso é gnosco. A outra palavra no grego para saber
é oida. E essa palavra, ela significa um saber interior, um saber intuitivo. No nosso caso, é um saber no espírito, é um entender no coração. Entende? Então, para que essa promessa se cumpra na sua vida e produza em você descanso, primeiro passo é, você tem que saber. Esse saber é espiritual, não é porque você meramente ouviu a pregação, não, dentro de você, o Espírito já explodiu uma luz, e você agora sabe, eu sei porque sei, que tudo isso no final vai ser lucro para mim. Eu não sei por que você diz isso, fulano. Você não sabe, ninguém sabe, mas isso aqui vai ser lucro para mim. Então já vou começar a me alegrar de antemão. Quanto maior a perseguição, maior a bênção que está chegando para mim. Quanto maior a oposição, mais Deus vai fazer. É o diabo que está fazendo agora, mas vai chegar a vez de Deus fazer. Então Satanás pode fazer o melhor que você puder, porque quando meu Deus começar a agir, eu sei porque sei, que Ele vai não somente desfazer as suas obras, mas vai fazer algo grandioso através da minha vida. Você crê nisso? É preciso de fé para dizer para o diabo, faz o melhor que você puder. Pode fazer o que você tem para fazer, porque daqui a pouco é a vez de Deus fazer. E quando chegar a vez de Deus agir, quem poderá resistir o Senhor? Quem poderá impedir o Senhor, Paulo diz. Se Ele pelejar por você, quem poderá resisti-lo? Então eu digo para você, eu encho meu coração de alegria, apesar das muitas calúnias, mentiras e perseguições que acontecem comigo praticamente todos os dias. É quase todo dia eu recebo mensagens maldosas, caluniosas, malcriadas, ruins. Por que fazem isso? Porque eu estou fazendo mal para alguém? Porque eu estou fazendo mal? Não, é porque eu tenho favor de Deus. Mas eu não tenho favor de Deus porque eu sou bom. Eu não tenho favor de Deus porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu apenas tenho o favor de Deus. Eu não abro mão de ser favorecido. Eu não vou dizer que eu não sou abençoado para agradar alguém. Não, a verdade é a verdade. Eu sou abençoado. E constantemente bênçãos me alcançam. Eu não estou nem pensando em ser abençoado e olha a bênção correndo atrás de mim. Segunda coisa que o texto diz, sabemos que todas as coisas, preste atenção no que o texto está dizendo. Paulo diz então que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ele não está dizendo que apenas as coisas boas vão cooperar, não apenas as coisas agradáveis, não, todas as coisas, entendeu? Isso significa que até aquelas coisas que não foram feitas por Deus, foi o diabo que fez, é obra maligna. Mas Deus vai pegar aquela obra maligna e vai fazer com que coopere para o seu bem. Está me ouvindo? Coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia não está dizendo que todas as coisas são boas. Não está dizendo isso. Há coisas que são realmente ruins. O que a Bíblia está dizendo é que todas vão cooperar para o nosso bem. Pastor, a porta se fechou nessa pandemia, eu não sei o que está acontecendo. Será que eu perdi o favor? Porque eu estou passando por tanta luta. Será que não há favor sobre mim? Presta atenção, há favor sobre você, mas Deus tem a maneira de te levar a crescer. Está me entendendo? Quantos creem que essa igreja está debaixo do favor de Deus? E no entanto, nas últimas semanas estamos passando por alguma luta. Nada que me tire o sono. Mas é luta é luta. Ninguém gosta de luta, eu não gosto de luta. Mas quando a luta vem, eu não fico lá dizendo, perdi o favor, perdi a graça. Não, pelo contrário, eu estou no favor. Deus vai transformar tudo isso aqui em glória ao nome dEle. Pastor, como vai ser? Não sei, mas algo sobrenatural vai acontecer. Você sabe, se nunca houvesse necessidade, nunca haveria suprimento sobrenatural. Qual que é o maior testemunho que a gente pode dar? Dizer que não passou por luta ou dizer que eu estava na luta e no último instante Deus levantou alguém e mandou uma grande oferta? Qual o testemunho que você prefere? Eu prefiro o testemunho de dizer do livramento de Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É como a pandemia. Você pode passar pela pandemia e nunca ficar doente. Aleluia! Isso é bênção. É bênção ou não é? É bênção. Ninguém tem que ficar doente. Mas sabe, é uma bênção que ninguém acha muita graça.
Eles olham para você e falam, ficou doente? Não, miserável. Mais ou menos assim. Mas quando você passa pela fornalha, quando o pau quebra na sua direção, e você fica doente, e o médico fica só esperando chegar nos 60 para te internar, e você fica confessando todo dia que não vai chegar, e você passa do 15 para o 25, para o 45, está chegando nos 50, e você fala, cadê o favor? Aí no final, quando você é curado, as pessoas querem ouvir a sua história. Há mais glória para os 3 amigos de Daniel, que passaram pela fornalha de fogo. O 4º homem estava lá dentro. Quantos querem o 4º homem na sua história? Mas Deus tem a sua maneira de nos abençoar. E às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para o nosso bem. Tem uma historinha. Eu não gosto muito de ficar contando historinhas, porque elas envelhecem a pregação da gente. Mas eu vou contar assim mesmo para você hoje. Dizem que certa vez um sábio, junto com o seu discípulo, estava andando ali no meio das fazendas, no interior. Eles então passaram na porta de um sítio. E lá tinha um sitiante, pobre, vestido, roupa maltrapilho. Tinha 2 filhos, maltrapilhos. Mas eles tinham uma vaquinha. E então o sábio chegou com o seu discípulo e falou, conversando com ele, como é que o senhor vive aqui num lugar tão difícil como esse? Ele falou, eu tenho uma vaquinha, ela produz leite, eu pego o leite, transformo em queijo, transformo em iogurte, eu vou na cidade e troco por outras coisas que eu preciso, então não me falta nada, essa vaquinha é uma bênção do céu. Aí eles foram embora. Quando tinham saído da casa, o discípulo falou para o mestre, mestre, você não acha que a gente deveria abençoar esse fazendeiro? Eu acho que ele precisa de uma bênção. E o mestre falou, vai lá e joga a vaca dele no precipício. O discípulo ficou perplexo. Como assim? Ele falou, faz o que eu estou mandando. O discípulo foi lá e jogou a vaquinha dele no precipício, ela morreu. Eles foram embora. Passados anos, eles voltaram. E agora o sítio estava totalmente diferente, uma casa bonita, um jardim florido, os meninos bonitos brincando, e apareceu um cara na porta vestido como cowboy. E eles então perguntaram, escuta, mas aqui não morava o fulano? Ele fala, sou eu mesmo. Não, mas o senhor mudou tanto, o que aconteceu? Você prosperou tanto? Ele falou, você sabe, há um tempo atrás, minha vaquinha morreu, caiu no precipício. Eu pensei, minha vida acabou, o que eu faço agora? Aí eu descobri que tinha muita coisa que eu podia fazer. Aí eu comecei a plantar, eu comprei mais gado, do comprar mais gado, produzi mais. E você sabe, acabei prosperando muito. Não sei se você entendeu a moral da história. Eu detesto ter que dizer que a história tem moral. Mas tem. É que às vezes você dá muito valor na sua vaquinha. Entende? Às vezes sua vaquinha é aquele emprego que você não larga, você agarra nele com unha e dente. Mas ele é que está te impedindo de ter empregos melhores. Às vezes você é funcionário público e você se agarra naquilo com unhas e dentes. Você fala, o que será de mim se eu não for funcionário público? Só pode descobrir se algum dia a vaquinha morrer. Mas quando a vaquinha morre, você pensa o quê? Só pode ser um ataque do inferno, o diabo se levantou contra mim, minha vida acabou. Pode ser que a sua vida só está começando. Você achou que aquela vaquinha era toda a bênção que Deus tinha, mas Deus tem mais bênção para você. Estão me acompanhando? Conta-se. Hoje eu vou contar a história. Eu não posso esquecer de olhar para a câmera, vocês me ajudam. É só dar uma setinha para mim assim de vez em quando. Então conta-se, esse aí está no seu livro, eu vou contar porque está no seu livro, eu gosto de valorizar o que está escrito. Que um homem uma vez naufragou o barco e foi parar numa ilha. Lá na ilha, sozinho, agradeceu a Deus porque estava vivo, mas estava lá na ilha sozinho. E ele então resolveu construir uma choupana para ele se proteger dos elementos.
E Deus deu para ele sabedoria, criatividade. Ele pegou aquelas folhas de palmeira e tal. Eu sei que ele conseguiu construir uma choupana. E ele estava ali tão feliz na choupana. E ele pescava. E ali ele também já assava o peixe, água de coco. A vida não estava ruim. Estava ainda até bem. Um belo dia, mas ele falou: Senhor, está muito bom aqui, mas eu quero voltar para casa. E aí ele pegou, foi pescar um dia. Enquanto ele está pescando, armou uma chuva e caiu um raio. E o raio caiu justamente em cima da choupana dele. Pegou fogo. Ele falou: assim não dá. Meu barco afundou, vim parar nessa ilha. Agora a choupana que eu construí queimou. Já encontrou irmãozinho assim? Acordei de manhã, o Juninho quebrou o braço, na hora que eu liguei o carro, fundi o motor, cheguei no trabalho, meu chefe me demitiu, agora minha mulher está com raiva de mim. Oh Deus! Tem gente assim, porque ele acha que tudo coopera para o mal dele, tudo está acontecendo, no final é para prejuízo dele. Ele não se lembra dessa promessa extraordinária da palavra: tudo vai cooperar para o seu bem. E aí, surpreendentemente, apareceu um barco no horizonte. E o barco veio e o resgatou. Quando ele entrou no barco, ele então perguntou para o capitão: escuta, como é que você ficou sabendo que eu tinha naufragado aqui e você veio me buscar? E o capitão disse para ele: não sabíamos que você tinha naufragado, mas de longe nós vimos uma fogueira, pensamos que era alguém pedindo socorro e resolvemos nos aproximar. Aquilo que você está achando que é perda, é só uma ocasião para uma porta maior se abrir para você. Está me ouvindo? Você está achando que aquele emprego foi uma perda, mas Deus está dizendo: eu tenho um emprego melhor para você. Se eu não queimar esse, você não pode receber o que é melhor, porque você fica agarrado na choupana, você não larga. Eu vou quebrar ela e vou queimar ela, mas não é porque eu não gosto dela não, é porque eu gosto muito de você. É porque eu amo você, tenho pensamentos bons a seu respeito. Deus tem planejado coisas boas para nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus tem planejado coisas boas para você nesses dias, nesse tempo de jejum. Quantos irmãos me mandaram testemunhos do jejum? Muitos. Estou lendo todos os dias, ao meio-dia. Vou ler hoje também, se eu conseguir terminar meio-dia, vou conseguir em nome de Jesus. Mas também teve aqueles que me mandaram testemunhos, mas eu não li esses. Mas eu respondi: pastor, foi só começar o jejum, eu fui demitido. Foi só começar o jejum, minha mulher pegou a doença. Foi só começar o jejum, estou sentindo uma opressão, um ataque, estou até vendo demônio na minha casa. Recebi tudo isso. O que você acha que eu falei para ele? Continua jejuando, irmão. Continua jejuando. Deus tem coisas boas para você. É só um teste para ver se você vai parar. Mas se você for aprovado no teste, você vai ser promovido. E você vai ter um testemunho grande para contar lá no final. Eu comecei o jejum, fiquei desempregado, terminei o jejum sendo promovido para algo melhor. Está me entendendo? Mas quando falta esse saber espiritual, facilmente nós caímos na tristeza, caímos na reclamação, ficamos ali pensando que Deus não vai fazer nada, ok? Mas Deus fez e já está fazendo. Vamos continuar lendo o texto, próximo versículo, 29. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, o texto está dizendo que é dos que amam a Deus. Então é de todo crente. Não existe crente que nasceu de novo que não ame a Deus. Está me ouvindo? Eu sei que tem alguns crentes que o diabo os convenceu de que eles não amam a Deus. Mas é mentira. Não tem jeito, sabe por quê? Todo crente tem o Espírito Santo. Tem ou não tem? Quantos creem que todo crente tem o Espírito Santo? Eu estou falando de crente de verdade, não é frequentador de culto não. Crente que nasceu de novo. Todo crente que nasceu de novo tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus é amor. Deus é o que, irmãos? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? O Espírito Santo é amor também, sim ou não? Quantos receberam amor dentro de si? Aí já mudou o amém. É só uma lógica bíblica simples. Deus e o Espírito Santo são um. Se Deus é amor, o Espírito Santo também é amor. E a Bíblia diz que o Espírito já foi derramado no seu coração. Então, o amor de Deus já está dentro de você.
Você não tem que pedir para Deus te dar amor, você já tem o amor, usa. Você não tem que pedir para aprender a amar. Amor não é algo que você aprende, amor é algo que você tem ou não tem. Ah, mas se eu pegasse umas lições, é algo que você tem ou não tem. Quem tem amor, ele ama. Ele não consegue ser diferente, ele até tenta, mas ele não consegue. O coração dele é fraco para aquilo que o outro sofre, ele sempre quer ajudar. O coração dele é frágil, facilmente se quebranta, porque ele tem o amor derramado no coração. Então presta atenção, essa promessa aqui é para todo crente. Tem crente que ama mais, tem crente que ama menos, mas não existe crente que não ame. Se não ama, aí é outro departamento, está em outro reino, ok? Se você nasceu de novo, quantos creem que nasceu de novo? Então você ama a Deus. Agora, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamado aqui não é chamado para ser pastor, não. Chamado aqui não é chamado para fazer alguma coisa para Deus, não. É chamado para a salvação. Entendeu? O que Jesus fez com Lázaro na beira do sepulcro? O que ele fez? Sim, ressuscitou. Mas como é que ele ressuscitou? O que ele fez? Ele chamou, aleluia, obrigado, nota 10 para você. Ele falou, Lázaro. Ele não chamou José, o Benjamim, o Severino, não, foi Lázaro. Lázaro, naquela hora Lázaro, eu não estava dentro do túmulo, mas eu acho que naquela hora Lázaro levantou a cabeça. Vem para fora. Aquele é o chamado. Entendeu? Mesmo que você às vezes não goste muito daquele corinho, né, daquela música do Lázaro, né? Entra na minha casa. Eu gosto dessa música. Ela mexe com as minhas raízes goianas. Olha para cá. Todos nós éramos Lázaro. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que todos nós estávamos o quê? Quem se lembra? Mortos. Mortos. Mas um dia, o Senhor chamou você pelo nome. E quando Ele chamou você pelo nome, a vida entrou em você. E você falou, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você não sabe o que está acontecendo, você está meio perdido, você está até enrolado com um monte de faixa, você está meio desorientado, né? E o Senhor fala o quê? Tira a atadura dele e dá comida para ele. É isso que tem que fazer com o novo convertido, é tirar a atadura e dar comida. Mas o principal ele já tem, ele foi chamado. Eu estava na morte, mas ele me chamou para fora do túmulo deste mundo. Esse mundo é um grande túmulo. Mas aí o texto continua, vamos ler o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aleluia. Essa é uma pergunta que me fazem quase todo dia. Pastor, você crê em predestinação? Eu te pergunto, você crê em predestinação? Eu vou te falar uma coisa. Se você é crente de verdade, você tem que crer. Está me ouvindo? Não tem esse negócio de dizer, não creio em predestinação. Está escrito, meu amigo. Como é que você não crê no que está escrito? Talvez você não crê na predestinação que alguns falam, mas você tem que crer na que está na Bíblia. Vamos ver como é que é a predestinação aqui nesse texto? Quantos querem ver? Olha o que o texto está dizendo. Pastor, por que é importante falar de predestinação? Porque tem irmão que fala que tudo que acontece, aconteceu porque Deus quis. Por isso coopera para o nosso bem, porque foi Deus que planejou. Eu, pessoalmente, não creio nessa bobagem, mas eu creio em predestinação. Confundi você? A minha intenção é essa. Olha o que diz. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que significa conhecer de antemão? O que significa isso? Conhecer antes. É só um português rebuscado. Olha, vou traduzir português do goiano, olha para cá. Porquanto aos que conheceu antes, a estes ele fez o quê? Predestinou. Quem é que foi predestinado então, segundo esse texto aqui? Quem Deus conheceu? Quando é? Que antes que é esse? Quanto tempo antes? Antes da fundação do mundo. Nem Adão nem Eva existia, Deus já sabia o seu nome.
Mas se você não gosta disso, então vamos falar da sua mãe e do seu pai. Antes que você nascesse, ele já sabia o seu nome. Está escrito, ele conheceu antes. Aí porque ele conheceu antes, não me pergunte como é que ele sabe, eu não discuto com Deus, Deus é Deus. Aos que ele conheceu antes, ele fez uma programação divina. Ele te conheceu pelo nome. Eu não sei o que ele conheceu em você, mas eu sei de uma coisa, não foi bondade, porque bondade nenhum de nós tem. Eu não sei o que ele viu em você, mas eu só sei de uma coisa, ele só viu em nós coisa ruim porque nós estávamos perdidos, diz a Bíblia. Mas eu sei de uma coisa, aqueles que ele viu antes, ele predestinou. 1 Pedro 1, verso 2, vamos ler lá, depois volta para cá. 1 Pedro 1, verso 2, olha o que Pedro diz. Pedro diz assim: nós somos eleitos. O que quer dizer a palavra eleito? Escolhido. Escolhido. Olha o que diz. Fomos escolhidos. De que maneira a gente foi escolhido? Segundo a... Essa máscara é a minha inimiga. Presta atenção. O que significa presciência? Essa já é mais difícil, né? Preciso do Google para ajudar. Sabe o que significa o prefixo pré? Antes. Ciência significa o quê? Conhecimento, conhecer. Então, pré-ciência significa o quê então? Conhecer antes. É a mesma coisa lá de Romanos, olha que impressionante. Só que aqui é Pedro que está falando, lá é Paulo que está falando. Então, volta lá para Romanos 8, 29, olha para cá. Eu vou dizer para você, você que é da videira, você que quer aprender, e você aprende aqui mais às vezes que em muitos seminários, mas olha para cá. Você não tem saída. Todo crente tem que crer em predestinação. Só que tem dois tipos de predestinação. Tem a predestinação por decreto. Deus apenas escolheu, pronto e acabou. Aleluia. Eu não tenho dificuldade com isso, porque Deus é Deus, Ele faz como Ele bem entende. Eu não vou discutir com Deus como é que Ele é Deus na minha vida. E só Ele é Deus. O segundo tipo de predestinação, que também é bíblico, está aqui, nós lemos Romanos 8, 29, 1 Pedro 1, 2. Aos que de antemão conheceu. Porque Deus conheceu você antes de você nascer, Deus te escolheu e te predestinou. Para quê, pastor? Para casar com João? Para formar em psicologia? Para que Deus te predestinou? Deus te predestinou para ser a imagem do seu filho, aleluia. Você foi predestinado para se parecer com Jesus. Aí você agora entende uma coisa do texto. Todas as coisas cooperam. Para quê então? Para você se parecer com Jesus. Não existe a promessa que todas as coisas cooperam para você ganhar mais dinheiro. Não existe a promessa que todas as coisas cooperam para você ser mais popular na sua escola. Não existe a promessa que todas as coisas cooperam, entendeu? Para você prosperar. Não, não é isso. Leia a Bíblia no que ela diz. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas qual que é o seu bem? É ser feito à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primeiro, o primogênito, no meio de muitos irmãos, que são exatamente como Ele. Então tudo isso que você está passando, no final das contas, faz você se parecer com Jesus. Vão olhar para você e vão dizer, parece com o Senhor, está agindo como o Senhor, tem um comportamento, tem uma resposta, tem um caráter que lembra o Senhor. Então, Tiago diz, tende por motivo de toda alegria, o passar por todo tipo de provação. Sabe por quê? Porque tudo vai cooperar para o seu bem. E o seu bem é esse, você vai se tornar parecido com o Senhor. Vamos lá para o verso 30, vamos terminar. Olha o que a palavra do Senhor diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. Chamar aqui significa o que eu falei para você. Você estava morto como Lázaro e Jesus te chamou, salvou. E a esses que Ele chamou, ou seja, salvou, Ele também fez o que, meus irmãos? Justificou. Você foi justificado pela fé. Quantos justos nós temos aqui hoje? Você foi justificado. E esses que são justificados, mais cedo ou mais tarde vai ser glorificado. O dia da glória está chegando. O seu corpo vai ser tomado pela glória de Deus.
e vai ser transformado em corpo de glória. Aleluia! Isso é maravilhoso e está próximo de acontecer, eu creio, no nome de Jesus. Quando você tem, vai para o verso 31, quando você tem consciência disso, aí Paulo diz: que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Que coisas? Tudo coopera para o meu bem. Que coisas? O Senhor me escolheu. Que coisas? Eu fui chamado para parecer com Jesus. Aí Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do seu lado do time, que importa quem está no outro time? Você já ganhou. Nós temos que nos gloriar nele. Sabe o que significa gloriar? É uma palavra bonita, que às vezes a gente não tem muito entendimento. Gloriar é aquilo que uma torcida que acabou de vencer o jogo faz com a outra, não é? Então elas têm lá o canto de vitória, né? Fulano é campeão, tem um negócio parecido com isso, né? E começa a zombar do outro: você é freguês, ganha nada. Você sabe que isso aí é o motivo de toda guerra, não é verdade? É por isso que uma torcida quer matar a outra. Você está entendendo por que o diabo tem tanta raiva de você? Sabe de quem que o diabo não tem raiva? É do crente que não se gloria. Ele fala: eu já venci, mas não vamos ficar falando demais disso, não. Não queremos incomodar o inferno. Mas o crente que fala: já perdeu. Presta atenção. O diabo é igualzinho a torcida do time que você menos gosta. Igualzinho. Vai sendo tomado de raiva. E eles querem te atacar. E eles querem vir contra você. Mas não adianta eles virem contra você, porque quem é que está no seu time? Senhor Jesus está no seu time. Deus é por nós. Por nós. Aí ele está no seu time. O diabo pode cuspir o que quiser. Ele pode fazer uma escalação lá só de fera. Principados e potestades. Não tem, hoje eu estou falando de futebol, né? Quem sou eu? Mas do lado de cá, você tem o artilheiro invencível. Não tem jeito de ganhar dele. Está me ouvindo? Não tem jeito de ganhar dele. Mas sabe o que é bom nessa história? É que ele é por você. Qual que é o problema de alguns crentes? Deixa eu falar para a câmera um pouquinho. Qual que é o problema de alguns crentes? É que o diabo os convence de que Jesus não está no time deles. Que eles estão sozinhos. Não, se pelo menos eu não tivesse pecado, se pelo menos eu tivesse dado dízimo esse mês, não, se pelo menos eu tivesse feito isso ou aquilo, o Senhor agora iria me honrar. Mas como é que eu faço? Oh, Jesus, tem misericórdia, me ajuda, o jogo vai começar, eu estou perdido, o diabo está furioso. Porque ele pensa que o Senhor não está no time dele. Ele pensa que o Senhor está no time adversário. Agora, você consegue pensar Jesus no outro time? Tem cabimento isso? Ele só pode estar no seu time. Presta atenção, não deixa ele como torcedor, não. Torcedor já é bom. Torcedor já é bom. Não deixa ele como técnico só, não. Técnico também já está bom. Não, deixa ele jogar. Titular, atacante, artilheiro. Você pode ficar na reserva só aplaudindo. Deixa ele ganhar o jogo por você. A grande vantagem de ser da reserva é que se for campeão, você ganha o título junto. Não é maravilhoso isso? Não jogou nenhum jogo. Mas na hora de erguer a taça, olha ele lá erguendo a taça. Quero contar um segredo para você. Vai para a reserva, senta no banco, deixa o Senhor jogar o jogo por você. Quando for campeão, você é que vai erguer a taça. Ah, mas eu nem joguei. Não, você é do time, é isso que importa. Você é do time. E o seu time é daqueles que ganham campeonato invicto. Não perde uma. Então por que viver aqui angustiado e atribulado? Tenha consciência, Ele é do meu lado, Ele está do meu lado. Quantos dizem amém? Mas aí o texto continua. O texto continua. Aleluia. Daqui a pouco vai continuar. Eu mudei, eu sou um novo homem, você não acha que eu sou um novo? Em outras épocas, tinha caído fogo do céu. Quem é antigo sabe que eu digo a verdade, não minto. E eu estou até rindo. Vê se isso não é glória de Deus. Aleluia. Olha o que diz.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem não negou o filho vai negar para você um Fusca. Quem não negou um filho vai negar um fogão, uma geladeira. Quem não negou um filho vai te negar uma casinha, minha casa, minha vida. Quem não negou o filho não vai te negar nada. Mas o texto não para, continua. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quantos creem que foram escolhidos aqui? Pastor, eu não sei explicar esse negócio de escolhido, não. Alguém fala, você pensa que você é melhor do que os outros, você foi escolhido. Vocês me disseram isso, eu falei, eu não sei de você, eu não sei de ninguém, eu só sei de mim. Eu fui escolhido. Deus me escolheu, antes da fundação do mundo, Ele me escolheu, me chamou de Aloísio. Por enquanto, porque eu vou ganhar um novo nome quando eu chegar por lá. Não sei qual vai ser meu novo nome, eu vou ganhar um novo nome, você vai ganhar um novo nome também. O seu nome não te traduz mais. O seu nome não fala mais a seu respeito. Quando você chegar lá, Ele vai te dar um novo nome. Mas olha para cá, eu fui escolhido. E o texto fala, quem pode acusar você? Eu pergunto a você, tem gente acusando você? Tem gente mentindo a seu respeito? Tem gente caluniando você? Tem gente querendo puxar o seu tapete no seu trabalho? Tem concorrente falando mal do seu produto? Tem gente falando coisas horrorosas sobre você? Tem, mas o Senhor diz, quem vai ousar acusar você? É Deus quem justifica. Quem diz que você é justo é o próprio Deus, não é o pastor Aloísio. Quem diz que você é justo nem é você mesmo. Quem diz que você é justo é o próprio Deus. Ele diz, é justo. Como é que você ousa falar mal de um justo? Como é que você ousa caluniar um justo? Entende? A punição vai ser severa, eu não tenho culpa, eu sou justo. Eu não falei que eu não tenho pecado, eu falei que eu sou justo. Eu não falei que eu não tenho erros e equívocos, eu apenas disse que eu sou justo. Eu sou porque Deus diz que eu sou. Quantos dizem amém? O próximo. Quem os condenará? Quem pode condenar você? Você sabe, muitos de nós vivemos debaixo da opressão da condenação. Eu vou encerrar para a gente participar da ceia. Já estejam organizados para pegar a ceia quando for a hora. Olha para cá. A condenação é a grande razão pela qual você não recebe mais de Deus. Condenação. Então, nós começamos o jejum na segunda-feira. Na quarta-feira, eu devo ter recebido umas 30 mensagens. Pastor, não consegui. Acabei de comer. Eu falo, pelo menos você comeu uma coisa decente. Ou quebrou jejum com água e sal, bolacha. Não, pastor, eu não me lembrei que eu estava de jejum e cheguei no churrasco. Mas é cara de pau, ele esqueceu que estava em jejum e foi para o churrasco. Eu falei, aleluia. O que eu faço agora, pastor? O que você acha que ele tem que fazer? O fogo vai cair na sua testa, miserável. Como é que você faz um voto e não cumpre? O que você acha que eu falei para ele? Irmão, sem condenação. Esquece o dia que passou, retoma o jejum e continua normalmente amanhã. Pastor, mas se eu cair de novo? Você levanta e continua caminhando de novo. Pastor, até quando eu cairei? Só Deus sabe. Mas toda vez que acontecer, levanta e continua andando. Porque o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. E eu não estou nem falando de pecado. Aí, pastor, eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão acusado. Alguns mandaram áudio para eu ouvir o tanto que ele estava triste. Aí eu falei, filho, quem intentará acusação contra você? Quem pode te condenar? Então, quem fica condenado porque não conseguiu jejuar, imagina quando ele não consegue ser fiel à mulher, ou quando ele não consegue entregar o dízimo, ou quando ele dorme durante o culto na frente do pastor. Imagina a angústia que ele fica. A angústia é muito grande. É a maneira como o diabo te escraviza, te prende. Tem uma historinha que está aí na lição de hoje.
Eu gosto dela. É um desenho animado que eu assisti. No desenho animado, eu nem lembro mais o nome dos personagens, mas eu vou fazer de conta que era o Joãozinho e a Paulinha. E os dois foram passar férias na casa da vovó, que tinha um sítio. E a vovó tinha um pato de estimação. E o Joãozinho foi brincar de estilingue. Ainda existe estilingue? É contra a lei? Não? Pode? Pode. E o Joãozinho, sem querer, atirou a pedra na cabeça do pato de estimação da vovó. Caiu morto, nem estremeceu. Ele entrou em pânico. O que eu faço agora? É o pato da vovó. Tentou esconder o pato no meio da lenha. Mas ele olhou para cima, quem que ele viu? A Paulinha viu tudo. Depois do almoço, a vovó falou: Paulinha, vem ajudar a vovó a lavar a vasilha. Ela disse: não, o Joãozinho falou que hoje ele queria lavar. Não é, Joãozinho? Na hora que ele vai passando, ela disse para ele: lembra do pato. Eu adoro isso. É tão demoníaco. Não é verdade? Lembra do pato. Ele foi e lavou. Na hora da janta, Paulinha, vem ajudar a fazer a comida. Não, o Joãozinho disse que ele quer aprender a cozinhar. Não é, Joãozinho? O Joãozinho está passando cabisbaixo. Lembra do pato. Joãozinho não estava aguentando mais fazer as tarefas dele e da irmã. Contou para a avó: me perdoa, errei, matei o pato. A avó falou: eu vi. Sabia de tudo. Só queria ver até onde você ia se sujeitar à escravidão da condenação. Tem muita gente que vive o tempo inteiro isso. Lembra do seu pecado. Lembra do que você fez. O diabo fica soprando o tempo inteiro. E cada vez que o diabo sopra, parece que solta adrenalina dentro de você. Você esfria todinho. Porque essa lembrança é que te escraviza. Mas eu quero dizer para você: o sangue de Jesus já apagou o seu passado. Quem vai te condenar agora? É Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou. Se ele tivesse só morrido, não falaria nada. Não haveria garantias que você foi perdoado. Mas ele morreu e ressuscitou. A ressurreição é a prova de que não há mais dívida no seu nome diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai errar, que você não vai falhar. Isso ainda pode acontecer. Mas eu tenho algo para te dizer. Não importa o erro, não importa a falha, tudo vai cooperar para o seu bem. Não estou dizendo que pessoas não vão agir mal com você, pessoas não vão te trair, pessoas não vão ser desleais, vão te caluniar, vão te roubar. Não estou dizendo, pessoas vão fazer coisas horríveis para difamar você. Apenas descansa na verdade. O máximo que ela fizer, preste atenção, Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Como vai ser isso? Não sei, mas eu descanso na sua graça. Quantos descansam na graça de Deus também? Fique em pé onde você está. Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. E você que está em casa, você certamente já separou o pão e o cálice para esse momento, para participarmos da mesa do Senhor juntos. O cálice, você sabe, pode ser vinho ou pode ser suco de uva, tá bom? Até artificial, não tem problema. E o pão, qualquer pão, desde que seja um pão de trigo, não coloque pão de outra coisa, de trigo, porque foi isso que o Senhor Jesus usou. O valor não está no elemento em si, não é o pão em si, nem o cálice nele mesmo que tem poder. O que tem poder é que nesse momento o Espírito Santo vai usá-los para ministrar vida de Deus na sua própria vida. O seu corpo vai receber vida, porque você vai comer do Senhor Jesus, comer do seu corpo e beber do seu sangue, vai se encher da sua vida. Amém? Vamos cantar o cântico. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Por assim o mundo não conhecer.
Aleluia. Todos nós temos coisas acontecendo conosco que nós não entendemos. Lutas que demoram mais do que a gente imaginava que deveria demorar. Talvez você estudou muito, mas não foi aprovado no concurso. Você fez a coisa certa, mas não houve reconhecimento, não te deram aquela promoção. Pode ser que hoje tem gente no seu trabalho puxando seu tapete, falando calúnias a seu respeito. Nesses momentos, nossa tendência é ficar amargurado, ressentido. Confia no Senhor, filho. Nada pode impedir o cumprimento do plano dele na sua vida. Na verdade, tudo vai cooperar para o seu bem. Aleluia. Quando coisas boas acontecem, nós pensamos que estamos avançando, mas quando há traições, nós pensamos que o plano está sendo frustrado, mas isso é mentira. Aquela porta que se fechou, aquele contrato que não deu certo, se não tivesse acontecido isso, você não estaria agora alcançando uma posição maior em Deus. Tinha algo que você queria muito, mas o que você não conseguia ver naquele momento é que Deus tinha algo ainda melhor para você. Deus ama você demais, não vai deixar você perder o propósito. Você pode não gostar, você pode achar desagradável, você pode pensar que nada está servindo para o seu bem, mas há um plano de Deus, tudo está cooperando para esse cumprimento, todas as coisas cooperam juntas para isso. Não fique chateado se você não conseguiu o que você queria. Foi o Senhor mesmo que fechou a porta, porque Ele vai abrir algo muito maior para você agora. O plano de Deus não pode ser frustrado, não importa a oposição, não importa o quanto pareça atrasado, não importa o quanto as portas pareçam fechadas. Está me ouvindo? Nada pode impedir o cumprimento do plano de Deus. Antes que Jesus pudesse ser crucificado e ressuscitar dos mortos, Ele teve que ser traído, caluniado, rejeitado. Se todo mundo tivesse crido, aceitado, falado bem dele, celebrado ele, não haveria salvação, filho. Então parte do plano de Deus para a vida de Jesus era sofrer oposição. Então não é por acaso que Judas, que era um dos 12, escolhido pelo próprio Senhor, resolveu traí-lo. Eu sei que esse é um princípio difícil de entender, mas Judas era só um instrumento na mão de Deus. Ele estava cumprindo a um propósito muito superior. Claro que não foi agradável, mas o Senhor Jesus entendeu: sem a traição não haveria a salvação. Então por isso, quando os soldados vieram para prendê-lo, ele não resistiu. Judas chegou e deu um beijo. Imagina ser traído com um beijo. Esse foi o momento que marcou o começo da nossa salvação. Sem a traição não haveria salvação. Presta atenção, para você chegar na posição que Deus tem para você, você vai passar por traições, deslealdades, calúnias, mentiras, perseguições, rejeições. Não gostamos de nada disso, mas tudo isso está servindo ao plano de Deus na nossa vida. Eu tenho passado por tudo isso, não poucas vezes, mas a cada vez que eu passo, eu sou elevado num degrau a mais, numa posição ainda maior. Por isso hoje eu posso me alegrar completamente no Senhor. Não significa que eu me alegre realmente nas circunstâncias, não cheguei nesse nível de Tiago ainda, mas muitas vezes eu já consigo ficar alegre, porque às vezes é fácil perceber o quanto o inimigo está nervoso do outro lado, porque ele já viu o que eu não vi ainda, que a bênção de Deus está me alcançando. Eu não sei como, mas o diabo sempre vê antes, ele sabe que algo está para acontecer, por isso ele fica tão furioso. Há algo grande vindo sobre nós como igreja, há algo grande vindo sobre você, por isso o inimigo fica furioso. Descansa, descansa na promessa de Deus, tudo coopera para o seu bem. Feche seus olhos por um instante, com o seu pão e o seu cálice, se você quiser erguê-lo um pouquinho. Isso é uma proclamação silenciosa, você sabe? Não há palavras, não há som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É a voz
da sexta-feira, da morte e do domingo, da ressurreição. É isso que proclamamos hoje. Ele venceu, e nele somos mais do que vencedores. E agora, nada pode nos separar deste amor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está nele, é participante dele, a sua vida é a vida dele. Você nunca poderá estar só. Quantos creem nisso? Antes de participar do pão, todos os dias, eu estou fazendo um desafio do jejum. Hoje também quero fazer um desafio para você. Você vai gravar um vídeo de 1 minuto, seu celular, com a sua mão. Em 1 minuto, eu quero que você fale o que é o Evangelho da Graça para você. Só isso. Que graça é essa? Que evangelho é esse? Você não tem que explicar tudo, não. Eu sei que tem irmão aqui que é doutor, porque é estudioso. É só 1 minuto. O que é o Evangelho da Graça? Que graça é essa? Manda para os seus contatos todos. E manda para mim também, que eu quero ver você sendo usado por Deus. O pastor Rafael, que entende das coisas, falou para você postar no Instagram e marcar o perfil, o meu perfil. Os irmãos entendem essa linguagem? Eu agora só repeti. Então, posta no seu Instagram e marca o meu perfil. Aleluia. Eu não sei quanto a você, eu estou amando esse jejum. Eu sei que parece estranho amar jejum. Parece que jejum não é uma coisa amável. Churrasco é amável. Festa é amável. Jejum não é amável. Mas eu não sei porquê, nós nem estamos podendo nos reunir, mas por alguma razão eu estou sentindo uma movimentação angelical nesses dias. Eu não sei o que os anjos estão fazendo ou programando, mas só pode ser coisa boa para você. Quantos estão sentindo isso também? É só eu que estou sentindo? Eu estou sentindo isso, sentindo um testificar tão profundo no meu espírito. Feche seus olhos, erga o seu pão para cima, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: no seu corpo Ele levou as minhas maldições. Diga: hoje, por este pão, eu tenho toda a bênção. Diga: no seu corpo Ele levou as minhas enfermidades, as minhas doenças. Diga: hoje, ao comer este pão, eu tenho saúde e eu tenho vida. Diga: este pão desceu do céu e é o meu alimento. Eu vivo por ele. Sem ele não sou nada. Nesses dias, ao jejuar, eu estou proclamando que a minha fome é dele, do pão do céu, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, diga: este cálice é o sangue da nova aliança. Diga: este sangue é a vida de Deus. Diga: ao beber dele, eu me encho da sua vida. Diga: é a vida que vence a morte. Diga: eu fui chamado para esta vida. Diga: por este sangue fui perdoado, purificado, lavado, santificado, justificado. Ele se fez pecado para que nele eu seja feito justiça de Deus. Diga: ele é a minha sabedoria, ele é a minha justiça, ele é a minha redenção. Diga: ele é a garantia da glória. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo e declaro: sobre mim não há nenhuma condenação. Diga: eu estou em paz com meu Deus, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazermos isso,
estamos encerrando a nossa reunião. Domingo que vem ainda podemos ter a reunião. Não sei depois como vai ser. Fique conectado para avisarmos você. Amém? Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e da unção do Senhor.